Passageiros de avião devem ficar atentos às mudanças no transporte de bagagens. Em 2 semanas começam a valer as novas regras da ANAC que autorizam as companhias a cobrar um valor extra pelas malas despachadas. Hoje, as companhias aéreas brasileiras oferecem uma franquia ao passageiro na bagagem despachada. Nas viagens nacionais, se o peso não passar de 23 quilos, não há nenhuma cobrança. Já nas viagens internacionais, o limite é de 32 quilos. Mas isso vai mudar a partir do dia 14 de março. As alterações estão definidas nesta resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, publicada em dezembro do ano passado. O texto estabelece que o transporte de bagagem despachada passa a configurar contrato acessório oferecido pela empresa. Isso quer dizer que a companhia poderá cobrar pela bagagem como quiser. Por outro lado, a ANAC aumentou a franquia de bagagem de mão para 10 quilos no mínimo. Hoje o limite é de 5 quilos. Um dos objetivos da medida é aumentar a concorrência entre as empresas aéreas. Mas os consumidores ainda têm dúvida de que o custo da viagem fique mais em conta. Eu acho que não tem sentido essa questão que eles estão alegando que vai baratear o custo da passagem. Eu acho que é falso isso aí. Na prática não vai baratear em nada. Se vier de fato com desconto da passagem, tudo bem. Se é regra, a gente tem que cumprir. Você não vai deixar de viajar por conta de preço de bagagem. E não só os consumidores estão preocupados. A Associação Nacional em Defesa dos Direitos dos Passageiros de Transporte Aéreo vê a cobrança da bagagem despachada com reservas. Comparar o Brasil com outros países é uma injustiça com os outros países e com o próprio consumidor brasileiro. Em outros países há concorrência. Tem várias opções o consumidor. Tem empresas de baixo custo, conhecidas como low cost, tem empresas chamadas major airlines, que são grandes companhias aéreas. Então, o consumidor tem uma série de opções. O que está havendo, na verdade, com essa norma, é um aumento da tarifa. Ponto. Nada mais do que isso. Estão aumentando a tarifa aérea. Porque a bagagem sempre foi cobrada. Outra premissa falsa é que antes era de graça. Ora, companhias aéreas não são entidades filantrópicas, eles sempre cobraram pela bagagem embutido no preço da tarifa. E ninguém sabe, o que é outra barbaridade dessa medida, ninguém disse quanto custa o despacho da mala. Então o consumidor está dando, em tese, um cheque em branco para a companhia aérea, que vai cobrar o que bem entender, sem nunca saber quanto custava antes. Mas a nova regra começa mesmo a valer em 2 semanas. E já tem companhia aérea prometendo cobrar preço diferenciado para quem não despachar as malas. A resolução da ANAC, que permite a cobrança pela bagagem despachada, também prevê outras mudanças. A repórter Viviane Novaes conversou com um especialista em direito do consumidor para saber os detalhes. A resolução da ANAC traz mudança, por exemplo, no cancelamento da passagem. E quem vai explicar melhor para a gente é a advogada Thaís Maldonado, especialista em direito do consumidor. Doutora Thaís, como é hoje, como vai ficar esta questão do cancelamento do bilhete? Nas regras atuais, o cancelamento do bilhete, quando ele era realizado, tinha que pagar uma multa que ficava a cargo das companhias aéreas. E o reembolso dessa passagem aérea era realizado em até 30 dias. Pela nova regra da ANAC, esse reembolso vai ser realizado em até 7 dias. Outro ponto importante é que agora o trecho seguinte não é mais cancelado automaticamente. O que costumava acontecer? Quando você não usufruía de um trecho da passagem, o trecho de retorno era automaticamente cancelado. E com a nova regra da ANAC, isso não irá mais acontecer, né? O não usufruto de um trecho não implicará necessariamente no cancelamento automático do outro trecho. Em relação à taxa de embarque, como é hoje e como vai ficar a partir do dia 14 de março? Atualmente, os consumidores tinham uma certa resistência ou dificuldade de ter ressarcida essa taxa de embarque. E agora, com essa nova regra da ANAC, né, essa taxa tem que ser reembolsada ao consumidor. Isso no caso se ele desistir da passagem. Caso ele não usufrua o serviço de passagem aérea, né, caso ele não voe. Em relação à multa de remarcação do bilhete?
Essa multa de remarcação ela não poderá ser superior ao valor da prestação de serviço, ou seja, ao valor da passagem aérea, excluída todas as taxas de embarque e outras aeroportuárias que porventura venham a incidir. E até o momento as companhias aéreas cobram uma taxa, uma multa que é um valor maior? Infelizmente, é comum, em caso de cancelamento do voo, que essas multas sejam superiores até ao valor do bilhete da passagem aérea. Em relação à alteração do nome do passageiro, como é que é e como vai ficar? Atualmente, para que o passageiro tenha o nome alterado, em virtude de algum erro material, ele tem que pagar uma taxa. Com a nova regra da ANAC, essa alteração do nome será feita em voos nacionais de forma gratuita e deverá ser realizada em até 3 horas antes do horário do voo. Para voos internacionais, essa alteração do nome pode ter um custo. E aí, pela nova regra da ANAC, o fornecedor do serviço de passagem aérea está autorizado a repassar o custo dessa alteração do nome ao consumidor. Esse ponto, exclusivamente, no meu entendimento, seria a única regra da ANAC que violaria o Código de Defesa do Consumidor. Porque, no meu entendimento, repassar esse custo seria repassar uma despesa burocrática da empresa que é inerente ao risco do negócio dela. Agora, de maneira geral, essas novas regras da ANAC são benéficas? São benéficas. O Brasil era um dos únicos países, né, são 4 ou 5, salvo engano, que ainda não tinham essa flexibilidade. E aí o consumidor vai passar a ser atendido de uma forma mais rápida nas suas exigências.